salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje vamos continuar o nosso estudo acerca da história da Igreja Antiga, em que nós vamos meditar hoje, depois de tanto período ligado à perseguição que os primeiros cristãos sofreram, ao longo de 3 séculos, pelo menos, né? Cerca de 250 anos ali, diante do Império Romano, e nós já vivenciamos aqui a realidade do Edito de Milão, já observamos um pouquinho da personalidade e do quadro, digamos assim, da psicologia de Constantino, este imperador romano que promulgou o Edito de Milão, né? Nós observamos tudo isso e nós falamos um pouco acerca já desta realidade de que a igreja deixa de ser perseguida por fora pelos pagãos, vamos dizer assim, para começar também uma perseguição ou se intensificar uma perseguição de dentro, né? E quando eu falo de perseguição de dentro, eu me refiro até mesmo às realidades que vão abalar mesmo os alicerces da fé, né? Nós já falamos um pouco aqui a respeito desta doutrina insidiosa, né, capciosa, que começou a se desenvolver ali principalmente por volta do ano 318, 319. Eu estou aqui falando dessa corrente chamada de arianismo. E nós falamos um pouco acerca desta realidade na aula passada, sob o comando e as teses heréticas de Ário, este padre lá de Alexandria, vamos dizer assim, a nível ali do norte da África, né? Então ele surge com essas ideias que vão questionar diretamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Cristo, Jesus. Então ele começa a pôr em xeque esta realidade, alegando que Jesus não é Deus com o Pai, né? Jesus é como que uma criatura do Pai, ele não tem a mesma substância do Pai. E nós falamos que no Concílio de Nicéia, o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja, realizado no ano 325, este concílio, ele refuta essas teses de Ário, condena estas teses, anatematiza quem vai vivenciar, quem ainda vai aceitar estas teses, né? E ainda por cima, o Concílio de Nicéia, ele estabelece um cânon, vamos dizer assim, né? Um símbolo, podemos melhor observar, chamado símbolo de Nicéia. Este símbolo que apresenta algumas variantes ao longo da história, tal como nós observamos hoje na atualidade, mas um símbolo que de fato explica muito melhor esta realidade da consubstancialidade entre o Pai e o Filho, né? Cremos em Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Você vai observar esta realidade nesse credo niceno, que nós vamos observar, e que é definido aqui em Nicéia, né? Jesus o Filho tem a mesma substância do Pai. Não é uma criatura do Pai, né? Por isso que o credo ele vai insistir em dizer gerado, não criado, né? Porque Ário vai falar que Jesus era como se fosse uma criatura. Ele tinha sido criado pelo Pai. Ele não era Deus eternamente. Era o que Ário estava ali dizendo. Ou seja, atacava diretamente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma heresia que é das mais perigosas, se não a pior de todas as heresias, se nós assim pudermos observar. Uma heresia de caráter puramente cristológico, também atacando diretamente o dogma da Santíssima Trindade. Uma heresia também de caráter trinitário. Então você vê a complexidade
a qual estavam imbuídas aquelas realidades e circunstâncias naquele tempo em Niceia, né? Nós vamos perceber que foi elaborado este símbolo, que será depois complementado no Concílio de Constantinopla, que vai acontecer em 381, quando vai se refutar também, além de se constituir, afirmar-se novamente, né? Confirmar-se o que foi decretado no Concílio de Niceia, também será afirmado no Concílio de Constantinopla, a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí este símbolo, ele terá ainda a sua complementação. Mas se nós observarmos em Niceia, nós notamos que tudo isso, todo esse desfecho se evidencia. A maioria dos padres conciliares, eram 318 naquele dia, naquele período em Niceia, a maioria deles, a grande maioria, assinou o decreto apoiando o símbolo e a fé de Niceia. Apenas 2 não assinaram. Mas nós também sabemos que cerca de 16 bispos, mais ou menos, assinaram assim, somente por assinar, mas eles não concordavam efetivamente com as decisões de Niceia. E depois isso veio a se tornar, a se mostrar à tona. Essa realidade nós vamos observar depois. É por isso que, inclusive, nós vamos observar que o concílio ele estabelece uma realidade, estabelece um estabelecimento mesmo do dogma, né, acerca da pessoa de Cristo, mas depois, né, depois dessa realidade do concílio, nós vamos notar que muitos não vão seguir. Inclusive o próprio Ário, que é exilado, nós vamos perceber o seu exílio, com mais 2 outros bispos. No entanto, ele não vai voltar atrás nas suas teorias. Ele vai persistir, né, obstinadamente no erro, juntamente com esses outros 2 bispos exilados e juntamente com outros bispos que, apesar de terem assinado os decretos conciliares de Niceia, eles depois vão voltar atrás, vão querer revogar esse decreto, né? Por isso que nós vamos perceber que, apesar desta heresia chamada arianismo ter sido fulminada no Concílio de Niceia, mas ela vai ressurgir mais adiante, né? Que nós vamos perceber que ela ainda vai perdurar aí boa parte do século IV, praticamente até o ano 380. Nós estamos aqui no ano 325. Essa heresia ela vai ainda perdurar, perpassar muito tempo ainda ao longo deste século IV, até mais ou menos o ano 380, e ela ainda vai deixar sequelas que vão durar ainda mais uns outros 2 séculos, nós evidenciarmos. As sequelas do arianismo. Realidades, fissuras que vão surgir dentro da configuração eclesiástica, fissuras que vão surgir dentro do corpo doutrinário, vamos dizer assim, do ponto de vista daqueles que vão defender essas teses, que acabarão culminando com outros cismas, com outras realidades que veremos mais adiante. Então nós vamos notando quão terrível foi esta heresia, né? Dentro de toda esta realidade, dentro de todo este contexto, nós vamos observar a presença de Santo Atanásio, né? O grande Atanásio. Foi uma coisa impressionante dentro da história da igreja. É difícil você encontrar uma pessoa que se confunda tanto com a fé católica como Atanásio, né? Ao ponto de se poder dizer, discordar de Atanásio era o mesmo que discordar da fé católica. Não tinha como ser contra Atanásio e ser a favor da ortodoxia católica. Podemos assim evidenciar. Tamanha a capacidade argumentativa que ele tinha para defender a ortodoxia da fé, para defender a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a realidade da Santíssima Trindade. Um Atanásio de Alexandria defendeu. É interessante observarmos. Ele que no Concílio de Niceia praticamente era como que um diácono apenas, né? O bispo de Alexandria era Santo Alexandre. Foi bispo de Alexandria que participou de fato do Concílio de Niceia como bispo, mas também levou o diácono Atanásio, que Santo Alexandre, bispo de Alexandria, o tinha como um filho. É interessante observarmos. Ele era secretário de Santo Alexandre, né? Santo Atanásio era secretário do bispo Alexandre de Alexandria, do bispo Alexandre de Alexandria, de fato. E aí você vai perceber que com a morte de Santo Alexandre, ali mais ou menos por volta do ano 328, né? Alexandre ele já estava assim como que obstinado mesmo para que quem deveria sucedê-lo deveria ser Atanásio. Só que Atanásio não queria. Atanásio até fugiu para o deserto, né? Vivenciando aquelas experiências monásticas, experiências ligadas ao jejum, à abstinência,
de forma muito austera no deserto, porque ele de fato não queria assumir um episcopado. Ele gostava de uma realidade muito mais voltada para a ascese, para a mística, para aquela realidade mais introspectiva. E, no entanto, Deus o chamara justamente para assumir uma diocese da estirpe de Alexandria, né? Uma grande diocese nesse sentido. E, de fato, o próprio bispo Alexandre, ele vai morrer chamando por Atanásio, né? Vai morrer chamando por Atanásio, para que Atanásio pudesse sucedê-lo. De fato, Atanásio, sendo até influenciado mesmo pelo povo, né? Ele acaba sendo aclamado bispo de Alexandria, ele volta para Alexandria, passa da condição de diácono a clérigo e depois a episcopo, né? A bispo, e vai ali mais ou menos por volta do ano 330, ele começa um episcopado em Alexandria que vai durar cerca de 47 anos, entre 45 e 47 anos mais ou menos, que a historiografia vai referir, né? Você vai notar essa condição. Atanásio era um homem dotado de capacidades assim excepcionais de pastor. Ele não era somente um administrador de uma determinada diocese, mas ele tinha o caráter de um pastoreio. Ele realmente se comportava como um verdadeiro pai, né? Ele era amado pelo seu povo justamente como quem se ama a um pai. Nós vamos perceber esta realidade ligada a Santo Atanásio. Um homem de uma obstinação pela ortodoxia da fé, de forma assim impressionante, né? E foi ele mesmo, o grande baluarte que Deus ergueu neste tempo para que pudesse combater esta heresia que começou de forma assim muito sorrateira novamente, depois do Concílio de Nicéia, de forma muito sorrateira, ela foi se infiltrando em diversas realidades da própria igreja do Oriente, e ele foi aquele grande combatente da fé, né, diante desta realidade. E é impressionante como esse homem muitas vezes se viu sozinho diante desse combate, porque por vezes a própria realidade da igreja, especialmente no Oriente, vai, digamos assim, estar voltada para toda uma realidade ariana, né, inclusive. Então você vai percebendo toda essa realidade na pessoa de Atanásio, né? Após esta condição, nós vamos notar que logo depois do Concílio de Nicéia, quando Ário, né, ele é exilado, se assim formos evidenciar, logo depois desse processo, ele tenta voltar para Alexandria, já que ele era um padre, né, de lá de Alexandria, só que o povo não queria saber de Ário. Então, Ário não consegue voltar para Alexandria. Então, o que é que ele faz? Ele vai para a região da Antioquia, lá na região, naquela área correspondente ali à Palestina, né? E em Antioquia ele começa a infiltrar as suas teses, novamente, as suas teses, as suas teorias heréticas ali diante daquela região, inclusive, até mesmo, se assim observarmos, denunciando e caluniando, se assim observarmos, o bispo de Antioquia dentro de todo esse contexto, né? O bispo Santo Eustáquio, né? Santo Eustáquio, inclusive, ele será caluniado, difamado, né? Vai sofrer também muitas provações diante das acusações que Ário, com sua grande influência, até mesmo política, né, vai oferecer ali aquela realidade de Antioquia, de modo que o bispo acaba sendo deposto. Santo Eustáquio, você nota, um santo, né? Perseguido também por causa de realidades heréticas dentro desse contexto. Então você vai notar que no âmbito religioso nós teremos Ário como sendo um grande, digamos assim, organizador desta realidade herética, né? Mas no âmbito político nós vamos observar que existe um outro, né, chamado Eusébio de Nicomédia, como nós já comentamos na aula passada, né? Eusébio de Nicomédia era aquele que estava valorizando excessivamente a pessoa de Constantino, tanto que quando Constantino funda Constantinopla, Eusébio de Nicomédia está lá diante de toda aquela realidade, ele não desgruda, digamos assim, de Constantino, né? Justamente para tentar influenciá-lo, tentar influenciar inclusive Constantino contra o próprio Atanásio, se assim evidenciar. Então você note todo esse esquema, né? E nós estamos falando de igreja, enquanto nós vamos observar toda esta realidade. Entende? Então você percebe várias situações e circunstâncias dentro desses trâmites, dentro de toda essa história, né? E nós podemos evidenciar aqui envolvendo santos e pecadores dentro da igreja.
Então você nota essa realidade. De um lado, nós temos a realidade ariana, que começa a se desenvolver, mais uma vez, né? Inclusive dentro dessa projeção correspondente a essa heresia, se reúne 10 anos depois, no ano 335 mais ou menos, né? Se reúne mais ou menos ali nesse período um outro concílio, que é o concílio de Tiro, né? Chamado inclusive de conciliábulo de Tiro, porque foi um concílio de certa forma, podemos assim dizer, ilícito, né? E neste concílio, novamente, os arianos já estão, até mesmo por razões políticas, eles já estão ganhando força novamente. Atanásio é chamado neste conciliábulo, né, em 335, e é impressionante como Atanásio conseguiu formar em Alexandria, na sua diocese, vamos dizer assim, né, e nas regiões vizinhas, ali, por exemplo, na Líbia e também no Egito, né, ele consegue formar mesmo, pela sua influência, pela sua capacidade doutrinária, sua capacidade de ensinar, ele consegue formar um exército mesmo de pessoas e bispos, né, ortodoxos na fé, né, com a ortodoxia da fé, católicos, efetivamente, né? Então, neste conciliábulo de Tiro, ele vai com este exército de bispos para este conciliábulo. Inclusive, esse conciliábulo, se nós observarmos, foi marcado por inúmeras calúnias que tiraram, que fizeram contra o próprio Atanásio. Atanásio foi um homem assim que realmente, diante do seu temperamento, ele conseguiu, por vezes, em algum momento da história e da sua vida, segurar até mesmo a fé católica com a própria mão, podemos assim observar. Tamanha a quantidade de perseguições que ele viveu, que ele vivenciou ao longo desse tempo, dessa história, né? Você vai observar, por exemplo, que até mesmo houve situações em que ele foi acusado de assassinato, de ter assassinado um herege, um suposto herege, ter cortado a mão dele. Tudo isso veio como que à tona no concílio de Tiro, em 335, né? Tentativas e mais tentativas de caluniar para tirar a credibilidade de Atanásio, né? Colocaram que ele era, inclusive, odiado pelo povo de Alexandria, quando na verdade era justamente o contrário que se sucedia. Você vai observar que foi contratada, inclusive, uma prostituta para dizer que, em público, que Atanásio havia violado esta mulher, né? Então você vai percebendo a quantidade de calúnias que se evidenciava dentro desta realidade. Diante dessa condição, por exemplo, do assassinato do suposto herege, se formos evidenciar, de repente, né, isso tudo já havia sido até solucionado, porque esse boato acontecera em Alexandria, e Atanásio quis realmente apurar essa história de fato, obviamente, porque ele não tem assassinado ninguém, né? Até que descobrem, finalmente conseguem descobrir esta farsa, e descobrem, inclusive, a pessoa que disseram que ele tinha matado. A pessoa estava viva, inclusive essa pessoa até se converte ouvindo Atanásio falar. E no conciliábulo de Tiro, quando acusam de que ele havia matado uma pessoa por heresia e tudo mais, né? De repente, abre-se a porta do conciliábulo, do salão onde eles estavam, e aparece o homem que disseram que ele tinha sido morto por Atanásio, né? Inclusive, você vai observando justamente essas realidades, essas circunstâncias que vão surgindo na tentativa de tirar a credibilidade deste homem que, pelo fato de ele estar vivenciando a realidade de uma fé reta, católica, efetivamente, né? Ele ganhou muitos inimigos diante dessa condição, porque de todo jeito estavam querendo que o arianismo prevalecesse na vida da igreja, até porque era uma doutrina, tratava-se de uma doutrina até muito mais fácil de ser entendida do que a própria doutrina católica, que fala acerca das três pessoas da Santíssima Trindade, se assim evidenciarmos, né? E cada qual com seus diversos atributos. Então você vai evidenciando que a doutrina que Ario propunha era uma doutrina mais acessível, mais fácil, né? Uma doutrina que agradava mais as pessoas, né? Só que se você for notar, você nota que os próprios arianos queriam fundamentar esta doutrina a todo custo, inclusive baseando-se em mentiras, em calúnias, na tentativa de caluniar Atanásio, se assim observarmos. Né? Nós vamos perceber, inclusive, que esse conciliábulo, ao final das contas, ele acaba querendo depor Atanásio da sede de Alexandria, né?
Os bispos ali, uma boa parte deles eram arianos, que iriam depor Atanásio da sede de Alexandria, ao que Atanásio vai em busca de Constantino para reclamar dessas realidades e desses abusos e dessa condição dos arianos estarem novamente voltando a vivenciar esta realidade perante a igreja, né? Esse foi o erro de Atanásio. Atanásio, em vez de ter ido para Constantino, deveria ter ido ao Papa. E, no entanto, ele foi para o imperador em Constantinopla, né? Ao que o imperador, sendo influenciado, sendo enganado pelos arianos, inclusive por Eusébio de Nicomédia, com um argumento que deixava o imperador sensibilizado, que era um argumento político, né? Uma realidade política que sensibilizava o imperador, nós vamos notar que ele acredita nos arianos ante as calúnias apresentadas ali a ele e manda prender Atanásio e manda deportá-lo, inclusive. Ele é exilado para a Alemanha, se a gente for evidenciar. Então, você vai observar justamente essa condição, né? O primeiro de 5 exílios que Atanásio vivenciou por causa da fé, né? Você vai notar esta realidade. Atanásio ficou exilado de início por 2 anos, né? Em Trastevere, na Alemanha, na Germânia, na época, né? 2 anos. Depois o próprio Constantino manda trazê-lo de volta quando percebe que tinha se enganado com relação a essa realidade. Mas esse foi o primeiro dos 5 exílios que Atanásio vivenciou. Atanásio teria vivido, se nós formos contabilizar a quantidade de anos em que ele passou exilado, juntando os 5 exílios, Atanásio ficou exilado por cerca de 16 anos, se nós evidenciarmos aqui. E ainda assim, exilado, Atanásio ainda escrevia cartas para a sua sé, para a sua diocese em Alexandria, ainda governava, digamos assim, a diocese de Alexandria mediante cartas à distância, com todo um caráter pastoral, com todo um caráter de paternidade mesmo, naquela paternidade espiritual comum aos santos. E nós vamos percebendo toda essa condição e realidade, né? Então ele viveu estas realidades ao longo de sua vida, né? Então foi uma vida realmente marcada mesmo de perseguições, e ainda assim, mesmo sendo marcada de perseguições, nós vamos notar que Atanásio também foi fecundo nas suas obras literárias. Se nós evidenciarmos, você vai observar uma quantidade de obras assim, literárias do ponto de vista mesmo de ascese, de mística, realidades exegéticas, né? O comentário que ele faz aos Salmos, se assim observarmos, contextos, inclusive, de livros históricos que falam de historicidade, que Atanásio também faz, como ele narra a vida de Santo Antão, né? Ele vive até um tempo no deserto e conhece Santo Antão, vivencia ali suas experiências com aquele, vamos dizer, eremita, né? E a partir daí ele vai elaborar a vida de Santo Antão e descreve como que uma biografia de Santo Antão, né? Ou seja, uma obra que tem um cunho histórico, se nós evidenciarmos. Ele também faz uma outra obra, um tratado acerca da virgindade, né? Vai escrever também um tratado no que diz respeito à encarnação do Verbo, sobre a encarnação do Verbo. Você vai evidenciar justamente essa constituição dentro desse processo. Entende? Isso tudo nós observamos dentro da igreja evidenciada no Oriente. O Oriente sempre teve muito trabalho do ponto de vista do consenso doutrinário, né? Um povo muito mais fervoroso no aspecto da espiritualidade, da religiosidade e até mesmo da doutrina, muito mais do que no Ocidente. Tanto que no Ocidente não se evidenciava com tanta veemência esses impactos do arianismo como nós observamos no Oriente. No Oriente nós vemos realmente uma gama de situações e de circunstâncias, de divisões, inclusive, que nós vamos observar dentro desse contexto do arianismo, seja em Antioquia, seja em Alexandria, seja em Constantinopla. Nós vamos observar essa realidade no Oriente. No Ocidente, nós não temos isso com tanta veemência, embora o arianismo também tivesse chegado no Ocidente. E nós também vamos contar com a participação de um outro santo no Ocidente, que inclusive era chamado de o Atanásio do Ocidente, que é Santo Hilário de Poitiers, né? Santo Hilário, ele era realmente aquele que iria defender a fé católica no Ocidente. Enquanto Atanásio defendia no Oriente, Hilário de Poitiers defendia no Ocidente. Mas a figura dele, em relação a Santo Atanásio, é um pouco mais eclipsada. Por quê? Porque se nós observarmos o Ocidente, ele não era tão apaixonante nesse aspecto,
né? Nós vamos perceber isso. Nós vamos notar que o próprio temperamento de Hilário de Poitiers não era igual ao temperamento de Atanásio, era mais tênue. Enquanto que Atanásio, ele, para defender a fé católica, né, contra o arianismo, ele realmente era bastante obstinado e incisivo nas suas críticas, duríssimas para com os arianos. O caso de Hilário já era um pouco diferente. Ele queria trazer aqueles que tinham fé diversa, aqueles arianos, ele queria trazer ao seio da igreja, ele queria convencer para trazê-los à conversão efetiva, né? Então já era mais tênue o seu combate, se assim evidenciarmos, né? Até porque também nós vamos observar que dentro do aspecto ocidental ali, da região da Gália, na região ali voltada para a Espanha, para a Itália, para a Britânia, né? Nós vamos perceber que eles estavam também a braços dados com outras questões, não eram tanto questões ligadas à realidade dessa heresia, mas existiam outras questões também de ordem de cunho, inclusive histórico. Nós vamos notar, por exemplo, a realidade de que Roma havia sido entregue, deixada, digamos assim, às baratas, vamos dizer assim, por causa da migração do imperador para Constantinopla, né, para o Oriente. Roma praticamente estava esquecida ali do ponto de vista político, né, que de certa forma acabou contribuindo para a elevação, para a supremacia do Papa, que era a única autoridade assim efetiva existente em Roma com a saída do imperador. Apesar de que, com a morte de Constantino, por volta ali do ano 336, né? Devemos lembrar que, inclusive, Constantino foi batizado por Eusébio de Nicomédia, ariano, herege, mas antes que você se questione, este batismo de Constantino foi válido, né? Se nós evidenciarmos, apesar de ter sido batizado sob herege, mas Constantino morreu católico, nós vamos observar dentro dessa Constituição que Constantino, antes de morrer, ele divide o Império Romano entre os seus 3 filhos, né? Então aí você vai ter a presença de Constâncio II, de Constante e de Constantino II. São os 3 filhos que vão repartir o império, dentre os quais Constâncio II realmente, seduzido por Eusébio de Nicomédia, vamos dizer assim, influenciado por Eusébio de Nicomédia e por outros arianos, Constâncio II, ele vai de fato tornar-se ariano efetivo. Constantino não necessariamente tornou-se ariano, mas Constâncio II, filho de Constantino, vai se tornar ariano e vai perseguir veementemente Santo Atanásio. E vai perseguir veementemente aqueles que se opuserem a esta realidade. Vai ser terrível. Perseguição que a igreja vai sofrer também por ocasião dessa condição. Interessante que a igreja não sofre essa perseguição por parte do Império Romano, né? O problema é muito mais complexo, porque você vai ver que dentro da igreja você vê muitos bispos arianos, né? Aquilo que São Jerônimo, talvez ele tenha exagerado na sua fala, mas São Jerônimo, mais tarde, ele vai dizer justamente, contando um pouco dessa história, ele vai dizer justamente isso. Houve um dia que a igreja foi dormir, num dia ela era católica e no outro dia ela era ariana, né? A igreja foi dormir com fé católica e acordou com fé ariana. Há um exagero nessa frase, mas não deixa de ter um certo sentido, porque realmente foi isso que aconteceu. A igreja, de uma hora para outra, ao longo dessas décadas que se sucederam, realmente foram abraçando essa heresia ariana e pouquíssimos, como Santo Atanásio, sustentavam ainda a realidade dela ser de fé reta, de fé católica, né? No que diz respeito à pessoa do verbo, se assim evidenciarmos. Então veja bem o perigo que a igreja corria nesse sentido e as implicações teológicas e espirituais que iriam ocorrer, porque se Jesus não é Deus, que adianta ele trabalhar esse processo de divinização do homem, se nem ele era Deus para vivenciar isso? Qual é o efeito que teria o sacrifício de Cristo na cruz se ele também não fosse em homem e Deus, né? Homem por inteiro e Deus por inteiro, 100% Deus, 100% homem. Então você vai observando esta realidade. Como se não bastasse, até mesmo ao longo de todos esses processos e mesmo com os diversos concílios regionais que sucederam ao concílio de Nicéia, nós vamos evidenciar alguns outros concílios, tentou-se até mesmo substituir a palavra consubstancial, porque o problema estava todo nessa palavra, consubstancial ao Pai. Jesus tem a mesma substância do Pai, né? O próprio Ário mesmo, dentro do próprio concílio de Nicéia, ainda insistiu em colocar uma palavrinha
mais amena do que essa, para tirar esse caráter de ser consubstancial, em vez de ser consubstancial ao Pai, por que não dizer semelhante ao Pai? Né? Mas aí cairíamos em outro problema, porque semelhante ao Pai não é a mesma coisa que ser igual. Semelhante é algo que é parecido, mas não é igual. Então isso geraria outro problema. Muitos admitiram no credo de Nicéia esta palavra, que essa palavra seria mais adequada. E aí nós vamos observar a formação de uma dissensão do arianismo, que é o semi-arianismo. Existiam aqueles semi-arianos. Não queriam deixar a fé reta, a fé católica, mas ainda concordavam em parte com as teses arianas. Então você vai vendo as consequências, as implicações espirituais, teológicas que iriam surgir a partir desse processo, né? Como se não bastasse, se ainda pudéssemos evidenciar, nós vamos notar que tudo isso vai se sucedendo. Nós vamos perceber que Santo Atanásio, apesar de tudo, dos seus exílios, inclusive, em que ele vivenciou, né? Apesar mesmo da própria condenação de um Papa Libério, né, por volta do ano 355 a 357, que foi o período assim em que o arianismo realmente atingiu o seu ápice dentro de todo esse processo, né? O Papa Libério é um Papa até bom, um Papa virtuoso, mas um Papa que caiu realmente num processo, até mesmo por causa das perseguições políticas. Ele, inclusive, chegou a ser exilado e, por causa das fortes pressões, ele acabou assinando um decreto ariano, vamos dizer assim, movido por pressões políticas, por pressões da própria igreja, que podemos evidenciar aqui. Aí há toda uma série de discussões acerca se este Papa cometeu heresia ou não, né? E aí há toda uma série de controvérsias acerca disso, toda essa realidade. Caberia aqui um momento para discutirmos melhor sobre isso, mas o que nós observamos é que o Papa foi coagido, né? E houve realmente uma fraqueza ali da parte do Papa Libério. É interessante observar que de todos os papas até então, Libério é o primeiro que não foi canonizado, né? Nós temos todos os papas até o Papa anterior a Libério, que foi o Papa Júlio I, São Júlio I, todos haviam sido canonizados. Libério é o primeiro Papa da história da Igreja que não foi canonizado, que não é canonizado, inclusive, né? Atribui-se isto, talvez, a esta fraqueza dele, ali de não ter se imposto mais, de ter sido mais incisivo dentro da sua autoridade pontifícia, né? Mas nós vamos evidenciar também este fato, este achado, e aí cabe a realidade das discussões teológicas, das diversas circunstâncias, para podermos falar melhor acerca desta realidade pontual da história da Igreja aí no século IV, né? Mas nós vamos perceber que diante de tudo isso, claro e evidente que Constâncio II, ele que era ariano, ele que perseguia todos aqueles cristãos que não fossem arianos e por isso perseguiu Atanásio de forma assim muito veemente, muito incisiva. Atanásio praticamente não teve paz enquanto Constâncio estava vivo. Mas Constâncio morre. Com a morte de Constâncio II, nós vamos perceber que esta realidade da heresia ela vai arrefecendo. Nós vamos observar o Concílio de Constantinopla no ano 381. Você vai perceber que a igreja vai reafirmar o que havia sido promulgado, decretado em Nicéia. Os decretos conciliares de Nicéia serão todos reafirmados. Nós vamos perceber toda esta realidade ali no Concílio também de Constantinopla, em alguns outros concílios regionais, de modo que esta heresia ela realmente será debelada gradativamente, né? Outro ponto que favorece muito a iniquidade dessa heresia, o fato deles enxergarem a iniquidade dessa heresia, também a forma como morreu Ário, né? Ário foi encontrado assim, morto de forma trágica, né? Em que ele de fato, a caminho justamente da audiência com Constantino, ele acaba passando mal e ele morre, talvez até por ocasião de algum processo infeccioso abdominal, que se vê, que se sabe, é que ele morre com as suas vísceras postas à mostra, né? Houve uma evisceração, e aí muitos, naquela época, inclusive o próprio Constantino, mesmo na ocasião, acaba enxergando nesse fato um motivo de que Ário realmente pudesse ser um herege de fato, né? Então você vai vendo muitas situações aí dentro deste processo. Como se não bastasse, além do arianismo,
tão evidente que nós não estamos comentando aqui. Dedicamos praticamente toda essa aula a falar acerca dessa terrível heresia, mas existiram outras heresias ao longo deste século IV, há algumas realidades que não são consideradas necessariamente heresias, porque a heresia ela surge no seio da igreja. No entanto, nós observamos algumas teses que vão surgir de fora e que vão querer entrar na igreja, impregnar a igreja, como a realidade que vem muitas vezes de teorias de caráter filosófico, vamos dizer assim, né? Que vem do Oriente, da região da Pérsia, né? Da região da Ásia, que vão querer se infiltrar na igreja, que é o que a gente chama de maniqueísmo, uma corrente, vamos dizer assim, de caráter filosófico, ideológico, que vem da região de fora da igreja, né? Vem de fora. Então não é tido necessariamente por heresia, né? Pode ser considerado até, quem sabe, uma seita. Essa seita maniqueia que muito iludiu tantos e tantos cristãos, inclusive o próprio Santo Agostinho. Nós vamos evidenciar que ele acaba sendo iludido pelo maniqueísmo e por algum tempo da sua vida ele vai seguir esta corrente, né? Que nós vamos evidenciar e que também fez tanto mal à igreja, mas que no século IV ela também já estava vivenciando, apresentando elementos cristãos, elementos budistas, elementos voltados para a realidade do Oriente, né? E que vão acabar compondo esta doutrina e que mais tarde também será um escopo para o desenvolvimento das doutrinas do Islã, né? No século VII, se nós formos evidenciar, essa teoria, essa doutrina maniqueia também vai ser instrumento para fomentar mesmo as razões do islamismo e, inclusive, o próprio Maomé vai ver no arianismo alguns elementos que também vão fundamentar a sua doutrina, né, da religião islâmica. Você vai percebendo essas realidades. São algumas sequelas também que o arianismo vai deixando, em conjunto também com o maniqueísmo, que é justamente essa corrente que vai querer penetrar também no seio da igreja. Nós vamos evidenciando essa realidade e esta condição. Tudo isso você vai percebendo, né, desse século IV, deste conturbado século IV, se nós assim observarmos. Mas é interessante, porque neste século IV, no século do arianismo, no século em que o maniqueísmo se mistura com as realidades da vida eclesial, no século de tantas outras heresias, o século dos concílios de Niceia e de Constantinopla, o século dos embates teológicos e filosóficos, no século IV, nós vamos perceber que o Senhor ele vai suscitando tantos santos e doutores. Se nós observarmos ao longo da história, quantos santos e quantos doutores, depois serão chamados de doutores da igreja, não foram suscitados neste século IV. Nós vamos falar aí de Santo Atanásio de Alexandria, nós vamos falar aí de Santo Hilário de Poitiers, nós vamos falar aí também de Santo Efrem, nós vamos falar do grande Santo Agostinho, que nasce no ano 354, com 32 anos, converte efetivamente ao cristianismo, e estão vivendo no século IV também, trabalhando as experiências das diversas heresias que vão surgir. Você vai notando justamente essa realidade de grandes santos que vão se insurgir ali para o combate da fé, né? Santo Ambrósio de Milão, aquele que vai batizar, inclusive, Santo Agostinho. Então você vai notando quantos santos e quantos doutores serão vivenciados justamente ao longo deste terrível século IV. Né? Muitos santos e muitos doutores vão se insurgir nesse processo. Outro evento semelhante, outro evento parecido assim, vai acontecer justamente no século XVI. No século XVI, com essa realidade da revolta protestante, você vai ver quantos santos e doutores o Senhor vai suscitar no século XVI para o combate das heresias, para o combate em relação à fé, né? Então nós vamos notando que diante das crises que a igreja vem vivendo, que a igreja vai passando, o Senhor vai suscitando os seus santos, os seus doutores, né? Os seus mestres, aqueles que vão combater pela fé. E é interessante observarmos esta realidade. Mas vamos seguindo, vamos observando aquilo que a igreja vai se evidenciando ao longo de sua história, para que possamos compreender, porque à medida que vamos compreendendo a história da igreja, também compreendemos um pouco a nossa fé, a fé católica, e entendendo esta realidade, passamos a amar ainda mais esta igreja, que contém inúmeros santos,
mas também apresenta tantos pecadores no seu seio, apesar dela continuar a ser imaculada, continuar a ser santa, porque os pecados dos filhos da igreja não maculam a sua santidade, né? E é a prova cabal, podemos assim dizer, de que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de fato. É a igreja verdadeiramente de uma instituição divina, de origem divina, se assim pudermos evidenciar, né? As portas do inferno realmente não vão prevalecer contra essa igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo assim atesta, né? Vamos observar essa realidade. E diante dessa condição, as diversas heresias que o próprio São Paulo fala aos Coríntios, quando ele vai dizer, é necessário, é oportuno que haja hereges, para que sejam provadas as almas verdadeiramente fiéis. E diante das heresias, várias realidades vão surgindo. Diante das heresias, várias realidades do ponto de vista da fé vão sendo aprofundadas, né? Diante daquilo que nós observamos de herético. Então, quanto se desenvolveu da teologia cristológica, da teologia trinitária, desses estudos, desses embates, né, dessas discussões teológicas, quanto não se desenvolveu ali diante desses combates, diante dessas realidades do Concílio de Nicéia, de Constantinopla, quanto não se desenvolveu do ponto de vista doutrinário acerca da pessoa de Cristo, acerca da Santíssima Trindade, acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Nós vamos notando que a fé ela vai saindo não somente intacta, mas vai saindo mais fortalecida diante, apesar das heresias. Então, nós vamos percebendo, como diria até mesmo Santo Agostinho e tantos outros que iriam segui-lo, iriam sucedê-lo, quando ele vai dizer que Deus não permite o mal, se desse mal não tirar um bem maior. Ele é suficientemente bom para extrair até do mal um bem maior. Vamos ficando por aqui. E na próxima aula vamos percebendo como foi que foi se desenvolvendo toda essa realidade dos quadros hierárquicos que a Igreja vem a experimentar também ao longo deste século IV. Rezemos esta Ave Maria e peçamos a Deus a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.